Eu arrisco dizer que a maioria de nós, a gente está passando por isso. A gente nunca teve tão pouco contato de venda passiva, de cliente entrando em contato. Cara, a taxa de demanda passiva caiu absurdamente. Tem empresas que eu conheço que faturavam, todo o faturamento da empresa era passivo, era através de agência, era através de parceiro, através de arquiteto, através de indicação. Só que é o seguinte, cara, hoje a gente não tá mais nesse momento. A gente tá num momento de loucura, velho. Cada ligação pra gente é uma oportunidade de vender para conseguir pagar as contas, para conseguir respirar de novo. Por que eu tô trazendo isso pra vocês, cara? Eu acho que eu acho não, né? Mas por que o diamante é caro pra cacete? Por que o ouro é caro e tem uma percepção tão cara? É porque ele é muito escasso. E a escassez nos traz uma percepção de valor sobre algo que a gente deseja. Então é o seguinte, cara, a gente deseja vender, a gente precisa vender, né? Nem deseja, mas precisa vender. E como a gente precisa e aquilo é escasso, a gente dá mais valor para a solicitação de orçamento que chega para a gente hoje. E talvez hoje na tua empresa você esteja dando mais cuidado do que antes para os clientes que entram no teu funil, que entram em contato com você, que de fato se tornam interessados em comprar um produto de você. Só que é o seguinte, eu acho, no meu ponto de vista, que nunca foi tão importante você cuidar da tua taxa de conversão. Nunca foi tão importante você acompanhar a jornada do teu cliente. Judá, como assim a jornada? Cara, desde esse... Eu não sei se vocês conhecem o painel 5As, que na verdade foi o painel que eu desenvolvi pensando na minha rotina de trabalho, de vendas, onde eu estabeleci as 10 etapas da venda da comunicação visual. Judá, quais seriam essas 10 etapas? Eu vou tentar falar para vocês aqui de cabeça, tá? Mas a primeira etapa é o processo do quê? Do cliente entrar em contato. É o prospect, né? Uma pessoa que tem interesse em comprar de você, se torna uma pessoa interessada de fato e entra em contato contigo. Aí você tem a parte de contato com esse cara, que é um contato por telefone, você vai visitar ele, você vai tirar medidas, você vai coletar informações, você tem a verificação das informações. Quarta etapa, você tem o processo de fato, conferir esses dados, né? Confere as informações e na quarta etapa você tem o processo do quê? Cara, de fazer uma cotação externa. Eu coloco o processo de cotação externa como uma etapa da venda. Por quê? Na maioria dos atendimentos, você tem esse processo de cotar alguma coisa externa. Você tem um terceirizado ou então você tem uma elevação do solo, você tem um acabamento, você tem uma mídia diferente, você tem geralmente esse processo de cotação externa. Depois você tem o quê? Prova ilustrativa. Quinto passo é a parte de prova ilustrativa. O sexto passo é a aprovação interna. Eu considero uma etapa porque é onde a maioria das empresas, cara, deixam passar o processo de quê? De aprovar o projeto internamente. Aí a gente tem depois o quê, cara? A parte de montar o orçamento, montar a proposta, apresentar ao cliente, monitorar e abrir a ordem de serviço. São 10 etapas da venda. Cara, é o seguinte, dessas 10 etapas aqui, o teu cliente entrou aqui. E ele percorre dentro da tua empresa e sabe aonde que você negligencia esse cara? Aqui, cara. A gente negligencia aquela pilha de PDFs que ficavam com os dados dos meus clientes, com os orçamentos dele. Aquilo dali, velho, era o quê? Era a minha taxa de conversão que eu não controlava. Entendeu? Os meus dados paravam tudo no quê? Na parte do monitoramento. E sabe o que é mais louco, velho? Foi feito um teste lá no Canadá, lá numa universidade cabulosa, que eu não sei o nome. E nessa universidade foi simplesmente feito o seguinte, foi passado o orçamento para várias empresas de vários segmentos diferentes, de uma central única, e metade dessas empresas foram feitos follow-ups. Judá, o que é follow-up? Follow-up é o processo de você dar um retorno para o teu cliente, você dar um acompanhamento para ele. Aí é o seguinte, foi avaliado que a maior parte dos orçamentos tem um percentual específico dessa quantidade de pessoas que fecharam. Cara, foi a partir do quarto follow-up. Velho, depois do quarto contato que a maioria das empresas fecharam os orçamentos, aprovaram os orçamentos. Depois foi avisado que aquela era um teste, né? Era uma pesquisa científica específica para esse processo de gestão comercial e de comportamento do ser humano, e dentro disso foi avaliado o quê? Cara, a maior parte, se não me engano, tá? É casa de 70%, 80%, cara, das vendas são fechadas após o quarto follow-up.
Ou seja, no processo onde você andou 8 etapas com esse teu cliente, velho, entrou em contato com ele, tu conversou, né, passou aquela lábia, trocou ideia, identificou o problema dele, aí você fez visita técnica, você verificou a informação, fez um projeto, aprovou internamente ou aprovou com o cliente, foi lá, fez o orçamento, apresentou para ele e largou isso daí no processo de monitoramento. Você acabou de correr, velho, dentro da tua empresa, 8 etapas, investiu uma energia, teve um custo de aquisição desse cliente alto, que você nem sabe, cara, hoje qual que é o teu custo de aquisição do cliente, e daí você abandonou ele aqui, ó. Esse abandonou ele aqui é essa pilha de papel que tá dentro da tua sala de vendas. Essa pilha de papel, esse dedinho aqui que eu estou mostrando para vocês, que é a 9ª etapa, que é a parte de monitoramento, de acompanhamento, é aquele sistema que você usa que tem um monte de orçamento enviado. Tu tá no 5.470, mas você nem sabe desses 5.470 quais são os orçamentos. Mas eu não quero ficar te falando aqui, velho, só o que você faz talvez de errado, né? Ou que você não está dando a devida atenção. Mas eu vou te dar algumas dicas para você começar a acompanhar isso. Mas primeiro eu queria te explicar, velho, que dentro dessa jornada entre o teu cliente entrar em contato contigo, até ele chegar no processo de decisão final, de assinar, né, o cheque, receber o boleto. Assinar o cheque é coisa de antigo, de velho já, né? Mas é o seguinte, às vezes até ele chegar no processo final de tipo, toca a ficha, pode estar aprovado, pode abrir o S, você negligenciou várias etapas. E eu falei uma coisa muito importante ontem, que é o seguinte, cara, a gente vai, né, dando aula, explicando e tal, e acaba que isso daí abre a nossa cabeça sobre situações que a gente passou. E o mais louco é que dentro dessas situações comerciais, um ponto de vista que ficou muito claro para mim é que é o seguinte, cara, o investimento que tu tem nesse processo de venda com o cliente, você não saber a tua taxa de conversão, hoje permite o quê? Que você feche a venda em um momento onde de fato ela vai se tornar um puta gargalo no teu negócio. Deixa eu tentar traduzir para você. Pensa comigo, cara, você mandou o orçamento, você falou com o teu cliente, não pegou com ele a deadline, qual é o prazo máximo que ele tinha que mandar que você tinha que mandar esse orçamento, ou que ele tinha que estar com o projeto pronto, não é nem tempo de mandar o orçamento, mas é o tempo do... Cara, essa pergunta, velho, ela traça assim, ó, uma linha, deadline, linha final, essa é o termo, entendeu? Cara, se você quer aprender uma coisa já nessa reunião, nessa live aqui de hoje, é o seguinte, pergunta para o cliente qual é a deadline de entrega e qual é a deadline de orçamento. Essas duas datas vão parametrizar para você dentro do setor comercial se de fato... Primeiro que vai te dar controle de processo, né? E segundo, vai te dar uma métrica do tipo, cara, quanto tempo esse cliente pode percorrer em cada etapa. Até onde ele se torna uma prioridade dentro do negócio para passar na frente de outros projetos, talvez que tenham uma deadline maior, tenha uma linha de fechamento, um tempo de fechamento maior. Então, assim, ó, a gente não cuida dessa deadline e por não fazer follow-up e não controlar o follow-up, a ligação, o contato, sabe assim, aquela cobrança, encher o saco do cliente mesmo, você não acompanha isso e não tem um período pré-estabelecido para fazer isso, você abre a ordem de serviço. Quando o cliente, você virou a agenda dele. Você abre a ordem de serviço no momento que ele identifica que você se tornou prioridade para ele porque já está estourando o prazo. E você falou lá na visita, mais ou menos 5 dias. Só que você falou 5 dias, cara, sem ter noção da tua produção hoje. Tá, hoje tá tranquilo, mas e daqui a 2 semanas? Então assim, ó, é muito louco, cara, não vou entrar muito nesse termo, tá? Mas basicamente, você, quando vai abrir essa ordem de serviço, você colocou a tua produção e a tua empresa para ser a agenda do teu cliente. Então, assim, ó, primeiro que você já perde o orçamento por não fazer follow-up. E quando você fecha o orçamento, geralmente esse cliente vem muito mais judiado, com prazo mais apertado, vem mais estrangulado para você correr e atender ele naquele prazo. Só que é o seguinte, você olha para esse cara, porra, já fiz projeto, já visitei, já fiz atendimento, já fui lá, tirei medida, eu já, porra, apresentei o orçamento para ele, tirei dúvida, atualizei o orçamento, fiz 1, 2 opções, pô, vou fechar. Vou bater o martelo, né? Vou dar meus pulos, vou conseguir entregar, e daí você abraça o desafio pagando o preço por não ter feito o follow-up. Isso que é foda. Então assim, ó, para pensar, qual que é o mais punk de você não fazer o follow-up? Não é só você simplesmente você ter uma taxa de conversão baixa, você fechar poucos orçamentos.
Você tem o problema de quando o cliente fecha, geralmente você coloca a tua empresa à disposição da agenda, do prazo que ele tem para você seguir. E não necessariamente ele está seguindo o teu fluxo de trabalho.